Olá, hoje eu começo a me comunicar com vocês através de pequenos vídeos onde eu vou explicar a matéria das teleaulas, tentando tirar algumas dúvidas que ainda possam ter ficado e fazendo a correção das atividades do PET, ok? Então vamos lá. Vamos começar então. Plano de Estudos Doutorado da Secretaria Estadual de Educação, na semana 1 de Ciências do 8º ano, o tema foi puberdade. No final desse estudo, vocês deverão ser capazes de reconhecer as mudanças biológicas e psicossociais que envolvem a puberdade e a adolescência. Os links sugeridos pela secretaria são três vídeos pequenos que podem ajudar vocês a entenderem melhor o tema. Diferenças entre adolescência e puberdade. Isso é o que eu quero falar primeiro, né? O que é a adolescência? Vamos pensar no conceito. A adolescência é a fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Então, ela é um período um pouco maior, que vai normalmente entre 10 e 19 anos. A puberdade, no entanto, é marcada por várias mudanças hormonais e físicas pelas quais os adolescentes passam. A puberdade marca o início da adolescência. Então, a puberdade é um período, é um começo da adolescência. É uma parte da adolescência onde ocorrem as mudanças físicas, as mudanças do corpo, onde os hormônios começam a agir, onde começa as mudanças da adolescência começam a efetivamente acontecer. Outra característica da adolescência, ela tem um marco com a idade e com as mudanças sociais, né? A aceitação de grupos, aos interesses amorosos. Isso é a parte da adolescência. A puberdade, ela vai favorecer fatores biológicos, que são as diferenças físicas que vão acontecer no seu corpo, né? E lembrar também que ela vai acontecer no período da adolescência, nesse período maior de 10 a 19 anos, mas vai ter diferença de indivíduo para indivíduo. Alguns começam antes, outros começam depois. Bom, as glândulas e os hormônios. Eu coloquei aqui para vocês, eu quero fazer um estudo com vocês das glândulas que são responsáveis por secretar os hormônios responsáveis pelas mudanças na puberdade. Então aqui a gente tem o cérebro, né? E nessa base aqui, perto do bulbo, na base, embaixo do cérebro aqui, nós vamos ter o hipotálamo. Embaixo aqui do hipotálamo, nós temos a hipófise, que é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Essa hipófise, ela é responsável, também chamada de glândula pituitária, ela é responsável por secretar os hormônios para dar o sinal, né, de produção e liberação dos hormônios no sangue que vão dar início às atividades, às mudanças físicas da puberdade. Bom, então voltando aqui, a hipófise anterior, né, que é a adenohipófise. Ela vai ser responsável pelo hormônio do crescimento, que é o crescimento dos ossos, pela prolactina, que está diretamente relacionada a crescimento e produção de leite. A LH, hormônio luteinizante, e FSH, folículo estimulante, que são responsáveis pelo amadurecimento e produção dos hormônios, amadurecimento das gônadas, dos ovários e dos testículos, gônada feminina e gônada masculina, e produção dos hormônios femininos, que é estrógeno e progesterona, e hormônio masculino, que é a testosterona.
Além disso, ela também está diretamente ligada ao córtex adrenal e à glândula tireoide, né? Que vai liberar os hormônios tiroidianos do metabolismo. A neurohipófise ou hipófise posterior está ligada na segregação de ADH, que é vasopressina, que é o hormônio dos rins, e a ocitocina. A ocitocina ela é responsável pela contração muscular do útero durante o parto e durante a menstruação e pelo enrijecimento e contração das glândulas mamárias durante a amamentação. Bom, vamos pensar aqui nas diferenças das características sexuais primárias e das características sexuais secundárias. As primárias, elas estão diretamente ligadas aos órgãos de reprodução, vagina, pênis. As diferenças entre homem e mulher, diferença biológica, simples. As características sexuais secundárias, elas já vão estar ligadas ao dimorfismo sexual externo. O que é dimorfismo? São as diferenças físicas entre indivíduos do sexo feminino e masculino, pertencentes a uma mesma espécie. Mas não é simplesmente o dimorfismo de feminino tem vagina e masculino tem pênis. Esse dimorfismo agora de características sexuais secundárias é de diferenças durante a puberdade. Tipo, a mulher tem cintura mais afinada, tem um quadro mais arredondado, o homem cresce pelos no rosto, ele fica com os ombros mais largos, músculos mais proeminentes, a força muscular é maior, tem crescimento do pomo de Adão, que é na região do pescoço próximo à tireoide. A mulher tem crescimento das mamas. Então, são esse dimorfismo que a gente fala, são características sexuais secundárias. Aqui eu usei a mesma gravura do PET para as diferenças corporais entre meninos e meninas, né? Aqui dos meninos, mudança na voz e aparecimento de pelos no rosto, o aparecimento de pelos no rosto, na região pubiana e axilar, tá? Também das meninas aparece pelo axilar e pelo pubiano. O corpo tende a ficar com as formas mais masculinas, o ombro mais largo. O ombro dos rapazes, dos meninos, fica mais largo, né? O peito fica mais largo. Tem um crescimento do esqueleto, nas meninas também tem um crescimento do esqueleto, só que tem pequenas diferenças do esqueleto masculino e do esqueleto feminino. O esqueleto masculino ele é mais robusto do que o crescimento do que o esqueleto feminino. Tem algumas diferenças também na região aqui, ó, dos quadris, do pubis, região, né? Porque da cintura pélvica, digamos assim. Porque as meninas elas têm que se preparar para gerar filhos e os homens não. Então tem pequenas diferenças no esqueleto. Desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos e axilares, que eu já falei. Crescimento dos pés, mãos e músculos de forma mais rápida, isso vai acontecer tanto nos meninos quanto nas meninas. Aumento dos testículos nos meninos, aumento de ovário nas meninas. Nas meninas, além dos que eu já citei, ainda tem crescimento de mama, desenvolvimento e crescimento da glândula mamária e menarca, né? A primeira menstruação da menina e desenvolvimento dos ovários, né? Bom, nos meninos vai acontecer em média próximo dos 11 anos e nas meninas próximo aos 10. Tem a diferença de média aí de 1 ano mais ou menos. As meninas começam a se desenvolver primeiro. Mas não quer dizer que vai ser todo mundo nessa época. Como eu já falei, tem suas particularidades genéticas, cada um desenvolve, tem seu tempo de desenvolver. Vamos passar as atividades agora. Bom, atividade 1. Cite as características sexuais primárias do homem e da mulher.
Como eu falei, as características primárias elas estão diretamente ligadas à reprodução. Então, a reprodução e aos hormônios. Então, o homem, testículos e seu hormônio é testosterona, e na mulher, ovário, seu hormônio estrógeno e progesterona. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período do início da puberdade, no qual o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para a reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique. Não, a afirmação dele está incorreta, pois ele confundiu os conceitos. O que é adolescência ele chamou de puberdade, o que é puberdade ele chamou de adolescência. Porque a adolescência é a transição da infância para a vida adulta. E a puberdade é que é o período de mudanças corporais e hormonais. Então, ele confundiu esses conceitos, né? Por isso que a resposta dele está incorreta. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Existem várias particularidades de acordo com o povo, a religião, a cultura, na passagem dessa vida da infância para a adolescência, para a vida adulta. Eu sugeri aqui um link aonde vocês vão ter para poder vocês pesquisarem, porque isso é uma resposta pessoal, onde vocês vão ter vários ritos de passagem, inclusive ritos de passagem bem estranhos, né? Eu ainda coloquei aqui, ó, ontem menino, hoje homem, os ritos de passagem mais estranhos do mundo. Então é interessante vocês clicarem aqui, darem uma olhada, vai enriquecer bastante a resposta de vocês, ok? Bom, atividade 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos. Depende da genética e do ambiente. Explica a médica de adolescentes, Elaine Engstrom. Quais são os hormônios sexuais? Nós já falamos. Os hormônios sexuais dos meninos, testosterona, e das meninas, estrógeno e progesterona. O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? Bom, estímulos que são emitidos pelo hipotálamo, que eu já mostrei para vocês lá, a glândula hipotálamo, ele vai liberar hormônios que a gente chama de hormônios gonadotróficos, né, da glândula hipófise. Por quê? Porque eles vão agir diretamente nas gônadas. O que são gônadas? São os órgãos que produzem os hormônios, os ovários nas meninas e os testículos nos meninos, né? Essa glândula ela vai liberar os hormônios. LTH tem isso lá naquele primeiro, naquela gráfura lá da glândula que eu coloquei. LH, que é o luteinizante, e FSH, que é o folículo estimulante. Eles vão atuar diretamente na produção desses hormônios. E aí vai iniciar o processo da puberdade, né? Além do amadurecimento das gônadas masculinas e femininas, né? Esses hormônios também que são desencadeados por um sinal, né, que fala disparo, por um disparo do hipotálamo, que vai atuar na glândula hipófise, também vai ter crescimento dos ossos, que é o hormônio do crescimento de mama, produção de leite, desenvolvimento das glândulas mamárias, não necessariamente produção de leite, quando ocorrer uma gravidez. É aí que ele vai atuar. Mas esse termo dispara, que a gente tem aqui, ele está querendo falar a respeito desse estímulo que é emitido pelo hipotálamo que libera esses hormônios gonadotróficos, ok?
Bom, aí aqui eu coloquei as gônadas, né? Gônada masculina, o testículo, gônada feminina, o ovário, né? Aqui a gente tem os túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides, né? E aqui nós temos a maturação dos ovócitos, né? Até ser liberado aqui na trompa de Falópio, ou na tuba uterina, né? Que trompa de Falópio era o nome mais antigo utilizado, a gente usa tuba uterina ou trompa, aonde vai, se ele encontrar o óvulo, ocorrer a gravidez, se ele encontrar o espermatozoide, perdão, ocorrer a gravidez, se não, a liberação do endométrio, que é a parede do útero, na menstruação, que a gente vai falar mais pra frente, em outras aulas. O que a gente tem que ficar de olho? Tem algumas sugestões de outros vídeos, de outros textos, né, para assistir, para enriquecer esse nosso conhecimento. Então, quando vocês tiverem um tempinho, clica lá, são textos, são vídeos pequenos, um texto de pesquisa bom, para ajudar vocês a responderem as questões e as dúvidas que ainda surgirem. Qualquer dúvida a partir daqui que surgir, vocês podem me procurar no nosso grupo de WhatsApp. Então, foi essa a atividade que a gente fez, ok? Bom, então por hoje é só. Devido ao nosso distanciamento social e ao novo normal que nós temos que aprender, né, daqui para frente, mesmo quando a gente voltar a se encontrar, os nossos cumprimentos também têm que mudar. Isso de pegar muito na mão, de abraçar, de dar beijinhos também tem que mudar um pouco. Então vamos fazer como os japoneses, como os asiáticos, namastê. Namastê é um cumprimento típico do sul da Ásia, que significa eu saúdo você. Na tradução do português, né, ou na tradução literal, curvo-me perante a ti, né? É uma das formas mais dignas e respeitosas de se cumprimentar. Namastê é uma palavra que vem do sânscrito. Então, mudando, e até a nossa próxima aula. Namastê para vocês.